Nesse vídeo, eu quero falar sobre algumas outras ferramentas de edição de texto aqui no Photoshop. É só uma questão, no vídeo anterior eu tinha falado sobre como acessar ou deixar de acessar a opção do ESC para aceitar uma modificação no texto. Para mudar esse negócio, eu venho aqui em Edit, Preferences e seleciono esse cara aqui, Type. Quando eu faço isso, eu posso vir nessa opção aqui, Use as Key to Commit Text, ligar ou desligar esse cara. Eu não quero desligar esse cara, por isso eu vou clicar nesse cara aqui e voltar ao ponto aonde eu estava. Ok, eu quero demonstrar uma outra coisa importante na edição de texto, que é esse sujeito aqui, esse cara que atende pelo nome de tracking. E o que esse cara faz é o seguinte: ele reduz o espaço entre as letras. Então, se eu reduzir ou aumentar o tamanho desse cara, por exemplo, se eu aumentar esse cara para 25, o espaço entre grupos de letras, as entreletras aumentam de tamanho. Se eu reduzir esse cara aqui para menos 25, as entreletras diminuem de tamanho. Eu posso editar esse cara daqui, eu posso vir nesse sujeito, clicar duas vezes nesse cara aqui, Ctrl H para eu ver esse cara como eu quero que ele esteja, e eu posso utilizar alguns shortcuts que ajudam o trabalho da gente. É para aumentar ou diminuir o tracking, eu uso Alt, seta esquerda para reduzir esse cara, Alt, seta direita para aumentar esse cara aqui, ou eu posso utilizar Ctrl Alt, seta esquerda ou seta direita para reduzir esse cara em intervalos de 100. Eu vou fazer o seguinte com esse sujeito. Eu quero que esse cara aqui tenha exatamente menos 40 de tracking. E para fazer isso, eu venho nesse sujeito aqui e insiro esse valor. E quando eu faço isso, esse cara tem o intervalo que me interessa. Ok, quando se ajusta o tracking de um texto, se resolve uma série de problemas, mas em algumas horas é necessário corrigir outros problemas manualmente. Ou seja, é necessário utilizar essa ferramenta aqui, esse cara que se chama kerning, que permite corrigir o espaçamento entre as letras, não no atacado, mas sim no varejo. Ou seja, corrigir mecanicamente algumas distâncias indesejáveis que os tipos mantêm entre si. Tem basicamente dois tipos de kerning automático, ou seja, que dizem respeito à tipografia como um todo. Esse cara aqui que se chama Matrix, que diz respeito aos intervalos, aos espaços automáticos que as fontes têm quando são produzidas, ou Optical, que permite que a gente reduza esse cara aqui, levando em conta um algoritmo do Photoshop que dá para a gente o tamanho mais adequado. É sempre interessante manter o Optical ligado por conta dos ajustes que ele realiza, que são de uma certa maneira mais precisos. Ok? Eu vou clicar sobre esse cara aqui duas vezes para editar ele mais uma vez. E quando eu faço isso, eu posso ajustar o kerning desse cara aqui, utilizando o mesmo shortcut que eu utilizei para corrigir o tracking. Se eu mantiver esse cara inteiro selecionado e utilizar Alt, seta para a direita ou seta para a esquerda, eu manipulo o tracking como um todo. Se eu vier aqui e reduzir esse cara aqui, eu diminuo especificamente o intervalo entre essas duas letras. Então eu posso aumentar esse intervalo ou diminuir esse intervalo aqui. No caso desse cara, eu quero que esse intervalo seja exatamente de menos 40. E quando eu faço isso, eu tenho a distância que eu esperava. Ok, ESC para aceitar aquilo que eu fiz anteriormente. Essas são as maneiras pelas quais a gente consegue editar algumas características fundamentais de tipos aqui no Photoshop.